Fala pessoal, Márcio de Palpites, para mais um dia de palpites esportivos e começamos esta quinta-feira, dia 26 de janeiro, com a Copa da Grécia, onde temos a equipe do Panathinaikos enfrentando a equipe do PAOK. O último confronto entre essas duas equipes, a equipe do PAOK venceu a equipe do Panathinaikos por 2-0. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Panathinaikos, ela venceu 2 e perdeu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do PAOK, ela empatou 1 e venceu 4. No atual momento do campeonato grego, a equipe do Panathinaikos é a primeira colocada, com 45 pontos ganhos. Já a equipe do PAOK é a terceira colocada, com 39 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: empate fora. Copa do Rei da Espanha, temos a equipe do Valência enfrentando a equipe do Atlético de Bilbao. Dos últimos 5 jogos disputados entre a equipe do Valência, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético de Bilbao, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. No atual momento do Campeonato Espanhol, a equipe do Valência é a 12ª colocada, com 20 pontos ganhos. Já a equipe do Atlético de Bilbao é a 8ª colocada, com 26 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: partida abaixo de 2,5. Copa do Rei da Espanha, temos a equipe do Real Madrid enfrentando a equipe do Atlético de Madrid. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Madrid, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético de Madrid, ela empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. No atual momento do Campeonato Espanhol, a equipe do Real Madrid é a 2ª colocada, com 41 pontos ganhos. Já a equipe do Atlético de Madrid é a 4ª colocada, com 31 pontos ganhos. Uma curiosidade: dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Real Madrid, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Atlético de Madrid. E suas partidas foram a maioria abaixo de 2,5. Melhor opção para esse confronto: Real Madrid para vencer ou partida abaixo de 2,5. Campeonato holandês, temos a equipe do Ajax enfrentando a equipe do Volendam. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ajax, ela venceu 2 e empatou 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Volendam, ela venceu 3 e perdeu 2. No atual momento do campeonato holandês, a equipe do Ajax é a 5ª colocada, com 33 pontos ganhos. Já a equipe do Volendam é a 17ª colocada, com 12 pontos ganhos. Uma curiosidade sobre essas duas equipes: elas se enfrentaram 3 vezes, e das 3 partidas que elas confrontaram-se, foram 3 vitórias para a equipe do Ajax. Melhores opções para esse confronto: casa, Ajax para vencer ou partida acima de 2,5. Pela Primeira Liga, Campeonato Português, temos a equipe do Poços de Ferreira enfrentando a equipe do Benfica. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Poços de Ferreira, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Benfica, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. No atual momento do Campeonato Português, a equipe do Poços de Ferreira é a 18ª colocada, com 6 pontos ganhos. Já a equipe do Benfica é a primeira colocada, com 44 pontos ganhos. Uma curiosidade: dos últimos 5 jogos enfrentados entre essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Benfica, e a maioria das suas vitórias foram com partida acima de 2,5. Por isso, melhor opção para esse confronto: fora, Benfica para vencer ou partida acima de 2,5.
Bilhete pronto com as seguintes sugestões: Poços de Ferreira versus Benfica, partida acima de 2,5. Valência versus Atlético de Bilbao, partida abaixo de 2,5.